Livro A Fusão do Feminino. Capítulo 6. A pessoa que viveu muitas vidas. Há muitas teorias sobre a percepção consciente e sobre os campos de influência que incluem ressonância mórfica, encarnação e o inconsciente coletivo. Todas descrevem um objetivo comum ou um reconhecimento de sensações passadas que ultrapassam o sistema de coordenadas do corpo do indivíduo. Todas partilham a extensão do fator tempo que permite que a sensação tida se desvencilhe de uma moenda ilusória do tempo e perambule livre para procurar o que enriquece a alma. O formato da multi-encarnação é tremendamente útil para trazer essas sensações passadas para a percepção consciente, de modo a podermos reconhecer por que somos como somos, e nos livrarmos de sensações e conclusões do corpo emocional que nos são nocivas. Há muitas associações que aparentemente não provêm do nosso corpo ou que não poderiam ser consideradas nossas, vistas da perspectiva moderna, mas assim mesmo fazem parte de sensações inexplicáveis que temos, motivo pelo qual reconhecemos certas coisas e temos a sensação de déjà vu. Essas recordações costumam gerar confusão quando extravasam para a nossa vida atual e quando nos sentimos conscientemente incapazes de nos lembrarmos delas ou encaixá-las em algum contexto. Somos concebidos pela mistura de material genético, tanto do pai como da mãe. No nível do cromossomo existe uma fusão das energias provenientes do homem e da mulher. Essa fusão dá uma referência dos atributos da fisiologia de ambos. Não percebemos conscientemente essas heranças, mas elas ali estão, influindo na nossa vida, por mais sutilmente que seja. Aparentemente, o nosso senso de relacionamento pessoal com cada corpo vai além de uma simples herança. O corpo e todos os seus atributos de células têm registros de experiências passadas que se relacionam com o corpo de polaridade de maneiras íntimas, que não são meramente transmitidas pelos pais, sendo nossas próprias. No Instituto da Luz, nunca nos preocupamos com o que a pessoa pensa a respeito de encarnações múltiplas. Estamos interessados no que o corpo das pessoas pode expressar a elas. Muita gente cresce no meio de conflitos não resolvidos com o corpo, porque este se comporta de um modo que as pessoas acham apropriado apenas para o sexo oposto. Reconhecer que temos muitos corpos, tanto masculinos como femininos, explica a grande parte da confusão que os homens e mulheres fazem no que se refere à expressão física ou sexual do próprio corpo. No mundo de hoje, tanto as mulheres como os homens estão exageradamente preocupados com a apresentação do corpo. Em última análise, é um desastre definir o eu pela medida e mérito do corpo, pois um dia esse corpo vai desaparecer e deixar você com as incertezas da meia-idade. A etiologia emocional da menopausa masculina está bem documentada no mundo inteiro. Nesse período, a pessoa fica presa ao medo de perder a coragem física e, com isso, embarca no jogo do engodo e do disfarce. O homem de 40 anos começa a procurar alguma coisa que substitua o que acha que perdeu, realçando o sentido do eu com coisas externas, tais como um novo emprego, uma nova esposa, um novo corpo. Embora o exercício físico seja uma chave da renovação do corpo, o excesso de exercícios feitos avidamente pelos homens é devido à ansiedade que sentem em relação à sua masculinidade, e não a uma comunhão com o corpo e suas necessidades reais. Projeção nas mulheres. Com sorte, num dia próximo, ainda vamos aprender a honrar o grande dom da vida que o corpo tem e aceitar com mais graça o seu dueto masculino-feminino.
Muitos homens sentem uma ansiedade profunda quanto à presença de energia feminina em si mesmos. Esses homens têm em si um senso do feminino que anseia por ser expressado. Infelizmente, essa ânsia feminina faz com que os homens se projetem fortemente sobre as mulheres, porque a mulher que há dentro do homem tem uma grande vontade de viver. O homem se identifica inconscientemente com todas as mulheres da sua vida, procurando a própria sensação do feminino por intermédio delas. Numa tentativa de encontrar a mulher que há dentro de si, entrelaça-se emocionalmente com a mulher que está fora dele próprio. No entanto, os homens de hoje estão começando a reagir aos ruídos altos e incessantes que as mulheres fazem por causa dos assuntos tratados pela libertação feminina, tais como igualdade de direito no trabalho e em casa, além de exigências de comunicação e apoio emocional. Depois de muitas gerações de pressão no sentido de manter a imagem de protetor forte e invencível que tomava conta de tudo, as mulheres agora estão liderando uma mudança para o homem sensível que as deixa expressar ao menos uma parte da força que tem. Infelizmente, as mulheres ainda estão inseguras sobre com qual esse tipo de homem se parece e o que significa, e ainda querem ter a certeza de que esse homem não é fraco demais para elas. O resultado é uma série de mensagens muito misturadas, acopladas com confusão e ansiedade quanto ao que significa ser homem. A resposta está em reconhecer o eu multidimensional, que consegue utilizar conscientemente qualquer aspecto de um repertório extenso para reagir a um relacionamento, partindo de um lugar realmente centrado. Tenha confiança em si mesmo, pois você é tudo de que precisa, e a pessoa que você escolhe para representar o papel oposto ao seu está ensinando-o a afiar os traços que mais lhe convém. É facílimo projetar-se numa mulher, pensando que ela está pedindo alguma coisa que você não tem certeza de ter, e, consequentemente, fica zangado e ansioso, em especial se está procurando inconscientemente a mulher que há dentro de si. A verdade é que as mulheres querem de um relacionamento as mesmas coisas que os homens, isto é, amor, cuidados, apoio e o reconhecimento. Nunca deixo de ficar fascinada ao saber como há tantos relacionamentos onde a mulher representa o papel masculino e o homem explora profundamente a própria natureza criativa. O importante é buscar o seu verdadeiro eu, em vez de ficar incrustado na máscara ou na fachada do que o verdadeiro homem deveria ser. O lado negativo do traço humano de estar em companhia, em grupo, é sempre estar empenhado em descobrir ou satisfazer o que os outros acham que a pessoa deveria ser. Muitos homens e mulheres desperdiçam energia na esperança de serem escolhidos por alguém. Não existe nada mais trágico do que ver um homem fazendo pose para uma mulher que nem sabe como gostaria que um homem fosse, pois está procurando desesperadamente descobrir o que é ser mulher. A melhor solução seria pular esse atalho e ir diretamente ao lugar onde cada qual pudesse examinar o outro como um amigo íntimo, com o qual a dança poderia ser lenta ou agitada, ou de qualquer tipo que escolhêssemos, conforme o objetivo da nossa alma. Os meninos pequenos costumam imitar as características da expressão feminina que veem na mãe, nas tias, na avó e nas professoras, esperando encontrar um canal para aquela energia que sentem no seu interior e que parece tão confortável e natural. Quando os homens se dirigem ao Instituto da Luz para esclarecer a família que têm, geralmente as avós ou as tias ocupam um espaço enorme de experiências e relacionamentos não resolvidos, simplesmente por causa do reflexo psíquico e da influência profunda que a energia feminina tem sobre a criança. Um menino ainda pequeno sente a conexão receptiva
e a comunhão telepática que as mulheres partilham e os homens da família geralmente negam. O acesso do menino ao pai, aos tios e aos demais homens da família é expresso principalmente pela atividade. O menino é estimulado a se comunicar por meio de esportes ou projetos que são exteriorizados, em vez de usar expressões do seu próprio mundo interior. Para a criança pequena, as dimensões internas ainda fazem parte da sua realidade, embora ela seja incapaz de articular suas percepções para o mundo que a cerca. É interessante notar como é comum ver quando meninos brincam de se fantasiar, preferem usar as roupas da mãe ou da irmã e não as do pai. Parte disso pode ser porque existe um certo aparato que é permitido às mulheres e apreciado espontaneamente pelas crianças. As mulheres têm consciência e sensibilidade em relação às cores que escolhem. Os estilos e tecidos que usam são expressões do seu estado de espírito e dos seus sentimentos. Como as crianças pequenas são muito sensíveis à emoção, ao estado de ânimo e aos sentimentos, identificam-se com essas propriedades femininas e adoram se envolver nessas energias. Uma criança é muito fluida e elástica e está sempre pronta para experimentar muitos disfarces diferentes da pessoa para ver como fica de um jeito ou de outro. Quer ser o soldado e também quer ser a mãe. Até mesmo o menino se sente mais à vontade com a natureza fluida da mulher, que é mais mutável e versátil. O menino também sente profundamente a força da mulher, porque ela lhe deu a vida. E toda criança entende essa força inata. Por isso, normalmente, o menino só tem a mãe para modelar essas coisas que aprendeu com muita facilidade, porque ela expressa o reconhecimento das emoções e sentimentos sutis que ele possui. Para a criança, o mundo é formado por esses reconhecimentos e capacidades. E se o pai não participa ou não expressa as sutilezas dessas coisas, nem mesmo no campo da aura, a criança tende a ficar mais ligada e mais sintonizada com a mãe, se esta permitir. Às vezes, a mãe nega ao filho o espaço para expressar sua percepção psíquica e sensível, porque receia que o pai venha a rejeitá-lo por não ser masculino. Ela também pode insistir para que ele se comporte de maneira masculina e até projete no filho pequeno a necessidade que ela própria tem de se relacionar com a energia yang exterior a si. Ser pai. Do ponto de vista do ego, a ligação com a mãe pode ser uma fonte de sofrimento e confusão para o pai, porque reforça a realidade da distância entre ele e outras pessoas da sua vida. As crianças são muito físicas e precisam ser abraçadas, acariciadas e afagadas. É muito importante que o pai se permita abraçar os filhos. Ao fazer isso, suas próprias emoções, sensibilidades e ternura, que talvez estejam escondidas, são despertadas e começam a vir à tona. Ser pai pode ser uma ótima oportunidade de transformação na vida de um homem. Quando o homem entra no mundo que antes era domínio apenas da mãe e das mulheres, consegue ter acesso à sua própria energia feminina. É lindo ver um pai alimentando e expressando o seu amor por intermédio de uma sintonia psíquica com o filho. Em todo o período da gestação, o feto teve acesso aos campos psíquico-emocionais do pai através das células provenientes do esperma. O recém-nascido conhece tão bem o pai quanto a mãe, embora a associação com o pai tenha menos energia de sobrevivência ligada a ele. Costumamos descrever o papel do pai como um protetor, quando de fato acontece o oposto. A mãe é a pessoa que orquestra todo o bem-estar físico e o pai controla o acesso a mundos desconhecidos. Pelo fato de muitos homens não terem consciência disso, os canais psíquicos que há entre o pai e seus filhos se fecham muito depressa logo que a criança nasce.
A variedade infinita de estímulos do mundo tridimensional atrai a criança para o nosso mundo e, como os pais raramente respondem às mensagens psíquicas, a criança mantém essas portas de entrada por meio da mãe. As impressões gravadas no nascimento. Se um homem presencia o parto e participa do processo, forma-se uma ligação que explica a ativação dos seus instintos maternais, o seu repertório materno. Em vez de ter de lutar contra esses sentimentos interiores, por causa da insegurança de eles serem aceitos ou permitidos de acordo com o conceito que faz de si mesmo como homem, esse pai sente o fluxo divino da unidade com o filho, o que alivia a dor de ser apenas uma testemunha. Quando a criança ganha um irmãozinho, sente o mistério, a ansiedade e a reverência dos pais e parentes. Percebe que se trata de fato de um acontecimento importante e absorve todas as energias relacionadas com o nascimento. A criança sente a mãe emergir dessa iniciação, após a qual há mudança profunda, embora breve, no sentido que ela tem de si mesma. Mudança que é acompanhada de uma abertura psíquica do seu corpo etéreo e ocorre quando ela dá à luz. Essa abertura dura cerca de 6 semanas após o nascimento. Independentemente de ter sido um parto fácil ou difícil, há um reconhecimento deste mistério da vida que está tão intimamente ligado à mulher. Existe um reconhecimento de que na natureza do processo do parto há uma certa magia grandiosa, uma força magnífica que não pode ser roubada nem usurpada da mulher. A força do processo de dar à luz está no núcleo da própria vida e, embora no futuro talvez não a usemos tanto, deve sempre carregar consigo uma grande energia que há de continuar a nos inspirar. A nova fusão com a mulher interior. Mãe interior. Os meninos ficam fascinados com o nascimento e os homens acham que é uma parte muito profunda do seu próprio ser. Quando, finalmente, pelo trabalho com muitas encarnações, um homem é capaz de se reunir com essa parte mística e mágica de si mesmo, ocorre uma cura psíquica maravilhosa. Nas sessões com a mãe interior, os homens têm a oportunidade de sentir diretamente a sensação de dar à luz. Através do despertar da mãe interior, o homem consegue se sintonizar no nível celular com a infinidade de sensações da gravidez e nascimento, sentindo as mudanças emocionais, físicas e espirituais que ocorrem durante o processo da criação. Sentir-se ele próprio mamando como um bebê é uma sensação rica e satisfatória para o corpo. Essas sessões são acompanhadas de uma emoção profunda e geralmente há derramamento de lágrimas. Depois, sempre aparece no olhar um ar inesquecível que comunica uma nova percepção da vida. Sentindo-se completos por dentro, logo vão partilhar aquela exuberância com a família e com os colegas. As sessões com a mãe interior e o homem interior têm um efeito transformador tão completo que até eu cheguei a ficar assombrada algumas vezes. Para um homem, sentir interiormente o que uma mulher sente é algo extremamente revolucionário. Um homem que sente como é o ato sexual, do ponto de vista do corpo de uma mulher, entra numa oitava totalmente nova de abraços e fusão, pois a partir dali incorporou ao seu sistema de coordenadas os sentimentos e sensações disso do ponto de vista da mulher. Que abertura incrível ocorre quando ele sente o que é ser penetrado, quando se abandona no nível do corpo e do coração. Não existe manual de sexo, nem mesmo livro de Tantra que se compare com a sensação de conhecer intimamente o corpo. Quando um homem faz uma sondagem de si mesmo como mulher, entende, talvez pela primeira vez, o potencial do relacionamento. Sabe o que a companheira está procurando nele e sabe como lhe dar isso.
Geralmente, o que o deixa chocado é saber como ele próprio parece diferente, visto da parte feminina de si mesmo. Essa visão bilateral é o pré-requisito para a fusão do homem e da mulher numa nova dança de relacionamento. Todos os anos, o Instituto da Luz recebe muitas cartas de esposas que escrevem com o maior assombro diante da transformação do marido depois das sessões de mulher interior. Falam em comunicação renovada e amplamente aumentada em níveis íntimos e psíquicos. São a minha série preferida de sessões, porque catalisam mudanças muito dramáticas nos indivíduos, nos relacionamentos e nos modos de viver. O homem que despertou sua essência de alimentar e criar quer entrar em contato com ela repetidamente. Começa a procurar atingir o mundo com uma ternura que ultrapassa as posições de luta da etiqueta masculina. Perde a dureza que costuma caracterizar as tentativas de exprimir cuidados ou interesse por parte do homem, especialmente em relação a outros homens. As energias femininas nos homossexuais. Grande parte da vontade de ter acesso à parte feminina que há nos homens vem da memória celular da mulher, memória que se infiltrou no corpo atual do homem. Os registros celulares não estão limitados aos da mãe. Na realidade, são do próprio homem. Em geral, quando um homem foi mulher na encarnação anterior mais próxima, aquela lembrança pode encobrir as sensações que ele pode estar tendo nesta vida. Entre os homossexuais, é muito comum que as impressões do que o corpo sentiu como mulher simplesmente se superponham à realidade atual. Este é um dos motivos pelos quais, em geral, os homossexuais parecem ter temperamento de mulher. O efeito reflexo entra em jogo também neste caso, motivo pelo qual o homossexual tem um grande fascínio pelas mulheres, porque está sentindo inconscientemente a mulher como um espelho do seu próprio eu emocional. Ele pode apreciar a companhia das mulheres como um espelho diante do qual pode gesticular usando a expressão da sua parte feminina. A psique feminina tem um repertório riquíssimo e é facilmente registrada pelo corpo emocional. Quando a constituição emocional é muito forte, é difícil expressar-se dentro das limitações e das restrições sociais da forma masculina. Em geral, o equilíbrio hormonal predispõe a glândula pineal a funcionar mais nos níveis psíquicos. Isso tende a ancorar o corpo emocional mais profundamente no relacionamento psíquico inicial partilhado com o pai. Geralmente, o homossexual sofre a vida toda porque sente essa ligação muda que não é dita pelo pai, que talvez nunca a tenha percebido em níveis de percepção consciente. O homossexual tende a se empenhar numa luta inflexível para obter a aprovação do pai, porque bem no fundo se lembra daquele canal de comunicação, dos tempos em que ainda não havia nascido. O pai realmente não entende o que o filho está querendo. A aparente negação do pai atinge-o na origem da confiança e da opinião que tem de si mesmo, de modo que, emocionalmente, ele não consegue ir adiante e estabelecer outros tipos de relacionamento, pois aquele inicial não foi confirmado no nível que ele sabe que existe. Energeticamente, os homossexuais estão funcionando com atributos masculinos e femininos que precisam de uma convergência das suas próprias características para criar uma pessoa harmoniosa e íntegra. Quando o homem e a mulher se reúnem no mesmo corpo, geralmente há uma percepção consciente espiritual muito profunda. Dia virá em que todos os homens vão precisar começar a ousar exprimir essa energia espiritual. Quando o fizerem, será dado um outro tipo de respeito às pessoas que conseguirem demonstrar o valor dessas duas energias sintonizadas entre si. Impressões da mulher interior.
É uma coisa delicada ver um homem conseguir se render à energia feminina que há dentro de si e ser capaz de expressá-la na vida diária. Infelizmente, o que a mulher interior sente retrata muito claramente os padrões de expressão da parte feminina que há no homem, em termos de qualidade e estilo. Se o homem teve outras vidas em que a sedução era o único caminho disponível para exprimir os poderes femininos, ele manifesta essa energia feminina negativa como parte do seu modo de ser nesta vida. Se passou por situações em que era mulher e foi maltratado ou não foi amado, tende a comparar a energia feminina que possui com uma negação de amor. É um círculo vicioso em que ele sente que a mulher que tem em si nunca vai ser amada e conclui que isso é verdade, ainda que haja provas do contrário. Isso tende a criar um relacionamento de amor e ódio entre ele próprio e sua mulher interior. Desse modo, quando a mulher emerge, ele a recebe com uma força masculina super reativa ou destrutiva, numa tentativa de superá-la de modo a não sofrer. Este espelhamento da parte feminina explica por que alguns homens se sentem tão ameaçados ou reativos demais diante de qualquer menino. Para levar a percepção consciente a um ponto em que é possível haver fusão, você precisa ser realmente capaz de sentir dentro de si mesmo o que até agora procurou fora de você. Entrar em contato com a mulher interior é um meio poderosíssimo de eliminar a projeção que você faz na mulher exterior e, consequentemente, acabar a confusão daquelas sensações e emoções amorfas que tem dentro de si. Quando você acompanha o processo em que a mulher interior adquire forma, consegue ter acesso àquela energia no estado puro e deixar que esta lhe dê expressão na vida diária. Utilizar a força da simbologia e da visão interior para comungar diretamente com aquela mulher interior e descobrir onde os pontos de referência da energia feminina estão emaranhados em você, ou se estão flutuando livremente, constitui uma sondagem interessantíssima do seu inconsciente. Por exemplo, se a mulher interior surge com aparência de prostituta, pela primeira você é capaz de ter acesso aos níveis subconscientes que costuma relacionar com a sua energia sexual. A imagem dela imediatamente liga você às formas de pensamento e às emoções que você conserva da parte feminina e da sua relação com isso. Você consegue perceber se ela está caracterizada por algum julgamento estereotipado, como: as mulheres são prostitutas, são sexualmente perigosas, deveriam ser freiras, deveriam estar num pedestal, deveriam ser santificadas, deveriam ser apenas nossa mãe, ou qualquer desses pontos de referência do feminino. Sempre que você pede à mulher interior que assuma uma forma, está cara a cara com a sua harmonia feminina, ou com a sua separação daquela força tão divina. Se existe uma carga emocional ou uma apresentação estereotipada dela, você pode reequilibrar imediatamente a energia e analisar simultaneamente o núcleo da verdade que sentiu. Quando você trabalha com ela, ela é capaz de impregná-lo com o tipo de energia que é muito apropriada para aumentar a sua expressão de compaixão, criatividade e fusão, em qualquer momento. Vamos participar do exercício de analisar a nossa mulher interior, de modo a podermos dar rédea livre a essa energia na medida em que ela modifica, realça e enriquece a expressão do masculino. Quando você fizer este exercício pela primeira vez, convém estar sozinho e ter um pouco de tempo para se aprofundar nessa análise, a fim de deixar que as impressões do subconsciente venham à superfície. Tendo estabelecido contato com a mulher interior, ela se transforma em essência viva, uma parte viva de você, e você consegue invocar a energia dela para ajudá-lo a qualquer hora. Exercício para comungar com a mulher interior. Feche os olhos.
Respire profundamente, aspirando a luz. Quando exalar, sinta que está exalando todos os pensamentos que estavam preenchendo a sua cabeça e ocupando a sua percepção consciente, de modo a se sentir cada vez mais vazio de pensamentos e sentimentos. Quanto mais vazio ficar, mais expandido estará. Tenha consciência de estar preenchendo todos os espaços da sala e, quando sentir aquela sensação de expansão, simplesmente peça à sua mulher interior, a mulher que está dentro de você, que assuma uma forma. Aceite a primeira forma que sentir, vir ou ouvir. Inicialmente, ela pode aparecer em forma simbólica, tal como uma flor ou uma cachoeira. Talvez apareça como um tipo de mulher ou mesmo um ser místico. Aceite a forma como uma expressão da energia feminina da maneira como está dentro de você agora. Tendo percebido a sua mulher interior, sinta a qualidade da energia dela. Ela é dominadora ou assustada? Apenas sinta o tipo de energia que provém dela e está rodeando você. Aspire aquela energia, de modo que todas as suas células fiquem impregnadas. Peça à mulher interior que toque no seu corpo. Veja onde ela toca você. Deixe que todos os seus sentidos se concentrem naquele ponto de contato e repousem ali, de modo que você possa sentir o tipo de toque, a temperatura, a pressão e o que acontece no seu corpo quando ela toca em você. Tendo ela entrado em contato com você pelo tato, pergunte-lhe que presente deseja de você para ser equilibrada na sua vida no momento. Vai receber uma resposta telepática ou até ver o símbolo, objeto ou cor que ela está pedindo. Leve esse presente para o alto da sua cabeça como se ele estivesse vindo do universo e ofereça-o a ela a partir da região do estômago ou do plexo solar. Observe em que parte do corpo ela coloca o presente e veja como ela é transformada por ele. Depois, peça-lhe que lhe dê um presente representado também por um símbolo, objeto ou cor, que possa integrá-la na sua vida consciente. Poderia ser um cheiro, poderia ser um som, uma cor ou algum objeto que tenha um significado profundo na sua psique. Talvez você não entenda absolutamente o significado dos presentes. Não importa se a sua mente linear entenda ou não. Simplesmente peça o presente que criará a integração dela na sua vida. No momento em que você sentir aquele presente, leve-o para o seu corpo e observe exatamente onde ele se localiza. Quando o presente chegar ao seu corpo, sinta-o bem na parte em que se encontra e depois, como se pudesse fazer uma réplica, sinta um desenho dele em cada um dos trilhões de células que há no seu corpo. Registre o presente em todas as células do corpo. Quando sentir o presente dentro de si, observe o deslocamento de energia que ocorre em você, assim como qualquer sentimento ou sensação que possa ter. Depois, leve a mulher interior para o seu corpo e simplesmente sinta o seu corpo se abrir e trazê-la para dentro de você. É importante prestar atenção no lugar em que ela entra no seu corpo e na maneira como faz isso.
Note como se sente mais vivo quando sente conscientemente a mulher interior como parte de si mesma. Já houve pessoas que tiveram sensações negativas na forma feminina. A mulher interior pode refletir a impressão dessas sensações aparecendo de algum modo perturbador, tal como uma feiticeira, uma velha muito feia ou um animal ameaçador. Não se preocupe com isso. Simplesmente continue a dar o presente a ela e veja-a transmutar aquela forma negativa. Assim mesmo, é maravilhoso explorar essas sensações e impressões negativas, fazendo um trabalho de multi-encarnação que elimina todos os resíduos. Sempre que você trabalha com a sua mulher interior, a energia que há no seu corpo fica mais forte e mais clara, e você descobre que há muito mais opções de expressão no seu corpo e na sua vida, muito mais do que havia percebido anteriormente. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Não esqueçam de curtir se assim gostaram e deixarem um comentário de apoio. Até o próximo capítulo, que será o 7, a costela de Adão. Namastê.